Olá! Sempre que aparece um filme baseado em um livro, eu chego à mesma conclusão: o livro é muito melhor do que o filme. Até porque não há como se ter num filme todos os detalhes, todos os acontecimentos que se encontram em 200, 300 páginas de um livro. Portanto, o filme é sempre um recorte do livro, o que não significa que não possa ser bom, muito bom, excelente, mas como um recorte, não é o livro. Por isso, eu sempre prefiro ler o livro antes, depois assistir ao filme, tecer as minhas considerações sobre esses dois tipos de arte distintos e comparar um com o outro, vendo se houve grandes mudanças, pequenas mudanças, enfim, como alguém, tomando como base um livro, transformou esse livro em um filme. Com o que trago hoje aqui, dá-se a mesma coisa. Neste momento em que gravo este vídeo, ainda não assisti ao filme, porque eu queria primeiro ler o livro, cuja leitura terminei há poucos dias. Sei que o filme tem feito um enorme sucesso e estou ansiosa por vê-lo, mas hoje venho falar do livro que deu origem a ele. Venho falar do livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, editora Alfaguara. O Marcelo escreve muito bem. Eu já havia constatado isso quando fiz a leitura do seu livro Feliz Ano Velho, há muitos anos. E neste aqui não é diferente. Mesmo sob as emoções de estar falando sobre a história do seu pai, da sua mãe, a sua própria história, o livro toma o rumo da boa literatura. Essa emoção não prejudica a escrita do livro, na minha opinião. O livro nos narra a história da família do Marcelo, concentrando-se no dia em que o seu pai foi levado pela polícia e do que ocorreu de lá até os últimos dias ou até os últimos momentos de lucidez de sua mãe. Claro que para chegarmos ao casamento, à origem da família, nós temos informações pregressas da vida, tanto do Rubens como da Eunice. Mas é uma parte pequena do livro. Na contracapa, nós lemos o seguinte: depois de Feliz Ano Velho, a luta de uma família pela verdade. Eunice Paiva é uma mulher de muitas vidas. Casada com o deputado Rubens Beirot Paiva, esteve ao seu lado quando foi caçado e exilado em 1964. Mãe de 5 filhos, viu-se obrigada a criá-los sozinha, quando em janeiro de 1971, Rubens Paiva foi preso por agentes da ditadura, a seguir torturado e morto. Em meio à dor e às incertezas, ela se reinventou, voltou a estudar, tornou-se advogada, defensora dos direitos indígenas, nunca chorou na frente das câmeras. Foi a minha mãe quem ditou o tom, ela quem nos ensinou, escreve Marcelo Rubens Paiva neste relato emocionante sobre o passado, as perdas e a volta por cima. Ao falar de Eunice e de sua última luta, desta vez contra o Alzheimer, ele fala também da memória, da infância e do filho, e mergulha num momento sombrio da história recente brasileira para contar e tentar entender o que de fato ocorreu com Rubens Paiva, seu pai, naquele janeiro de 1971.
mais do que uma história pessoal, mais do que uma história de família, é uma história do Brasil. Daquilo que nós, mais velhos, como eu, vivemos, muitos se dando conta do que estava acontecendo, outros nem tanto, mas que para nós não é uma novidade. No entanto, o modo como as coisas são aqui apresentadas desvela muito daquilo que estava oculto. É um modo de nos apropriarmos da nossa história, um modo de entendermos a dor de uma família e um modo de nos perguntarmos por que tanta crueldade num momento tão difícil do país. Eu fiquei estarrecida, por mais que já tivesse ouvido falar muito, lido muito, quando li sobre o modo como as coisas se passavam. Na orelha do livro, nós lemos o seguinte: verão de 1971. Eunice Paiva, recentemente liberada de um período de prisão e interrogatório de 12 dias no DOI-CODE, no Rio de Janeiro, passa uma curta temporada com amigos em Búzios. Segundo Antônio Calado, ela respirava aliviada. O próprio ministro da Justiça havia lhe garantido que seu marido, Rubens Beirote Paiva, já tinha sido interrogado, passava bem e dentro de uns 2 dias estaria de volta para casa. Parênteses. Ele morreu na mesma noite em que ele foi levado para lá. Ou seja, quando esse ministro faz essa afirmativa para ela, ele já estava morto há muito tempo. Voltando. Rubens Paiva, no entanto, capturado por homens da aeronáutica em 20 de janeiro de 1971, foi torturado, morto, e seu corpo nunca mais foi encontrado. A cara de Eunice, escreve Calado, continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios. A água é que não era mais do mar. Neste livro, Marcelo Rubens Paiva faz um retrato emocionante de Eunice, sua mãe, e pela primeira vez traça uma história dramática do que ocorreu e do que pode ter ocorrido com Rubens Paiva. Meu pai, um dos homens mais simpáticos e risonhos que Calado conheceu, morria por decreto graças à lei dos desaparecidos, 25 anos depois de ter morrido por tortura. Narra ele neste livro magistral. Eunice ergueu o atestado de óbito para a imprensa como um troféu. Foi naquele momento que descobri. Ali estava a verdadeira heroína da família, sobre ela que nós, escritores, deveríamos escrever. Só por essa orelha, né, já dá para perceber o que eu disse no início. Embora o filme possa ser magistral, e acredito que é, muito do que está aqui, e que é importante, que é impactante, provavelmente não estará no filme. Portanto, aqueles que ainda não viram o filme, sugiro que leiam o livro antes. Aqueles que já o assistiram, sugiro que leiam o livro e façam as devidas comparações. Boa leitura. Ainda estou aqui, Marcelo Rubens Paiva, editora Alfaguara.